Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu já estou gravando essa aula e assim que ela estiver disponível para mim, eu vou colocá-la no portal e também no nosso grupo, tá bem? Como vocês sabem, hoje nós vamos tratar da sessão 2.3 e vamos dar uma olhadinha rápida no que vocês vão ter que fazer na sessão 3.1, que seria a primeira sessão da terceira unidade, né? E que já é assunto para a próxima, para as outras provas, né? E eu logo mais também vou falar com vocês sobre a nossa prova. A nossa prova oficial vai ser na semana que vem, nesse mesmo horário aqui, tá bom? Só um instantinho. Bom, então dando início à nossa aula, nosso assunto aqui hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre os assuntos que vocês devem ter visto na seção 2.3, que está inclusive com o nome errado no livro, né? Lá está 3.2, na verdade é 2.3, página 91. Então, o assunto dessa sessão é diagrama de fases, particularmente o sistema ferro-carbono, né? Como vocês viram, esse sistema ferro-carbono é extremamente importante. E por que ele é importante? Porque o aço, que é feito de ferro e mais carbono, é o metal mais utilizado na nossa sociedade, né? E o ferro fundido, que também é ferro mais carbono, só muda a proporção de carbono, também é um metal extremamente utilizado na nossa sociedade. Muita coisa é feita de ferro fundido, tá certo? Então esse diagrama, o diagrama ferro-carbono, se torna bastante importante, porque quando você vai dimensionar uma peça, por exemplo, você vai dizer de que material ela é feita. Você, como projetista de uma peça qualquer, você vai dimensionar um eixo que vai ser usado num carro, ou então que seja até num carrinho de supermercado ou coisa parecida. Uma das coisas que você vai ter que dizer é qual é o material de que ele é feito, né? Inclusive, as dimensões do eixo dependem muito do material que você vai utilizar. Se você fizer um eixo de alumínio, ele vai ter tais dimensões. Se você fizê-lo de aço, ele deve ter dimensões menores, porque o aço é muito mais resistente do que o alumínio, então ele pode ter diâmetros menores que ele também resiste aos esforços, né? Essa parte de resistir a esforços e tudo mais, vocês veem em resistência dos materiais e outras disciplinas também que podem tratar disso, né? Lembrando, gente, que se a qualquer instante vocês tiverem qualquer dúvida, é só ativar seu microfone e falar comigo, tá bem? Fiquem à vontade para isso, não tem problema nenhum. Bom, eu vou ativar aqui a visualização do meu livro, que é igual ao que vocês têm. Então, aqui na página 101, nós temos o início das nossas questões. Mas antes dela, né? Aqui nós temos uma situação problema, que é o avançando na prática, que é o problema que vocês devem ter resolvido e mandado para mim, né? Imagino que mandaram. Então ele fala de um material aqui, que é uma liga de chumbo com estanho, né? E mostra uma fotomicrografia
de uma substância supostamente com 1% de estanho, 99% de chumbo, tá? Então ele pergunta se essa foto está correta, né? Ou seja, a pergunta dele, a partir de sua inspeção sobre a amostra, ela deveria ser liberada e comercializada? Então, a conclusão a que se chega no final das contas é que, como com 1% de chumbo e 99% de estanho, ele seria monofásico, então essa foto não corresponde ao que está dito. Isso aqui não tem 1% de chumbo e 99%, 1% de estanho, 99% de chumbo. Então, isso está errado, tem que ser revisto, né? Isso que ele diz aqui. E vale a pena você dar uma olhadinha e entender o que ele diz, o que ele quer dizer com isso, tá? Isso é bastante importante, gente. Então, agora, nós já vamos entrar nas nossas perguntas, né? As perguntas dessa sessão. Não faça valer a pena, que está na página 101. Então, vamos lá. Os diagramas de fase em equilíbrio representam as relações entre a temperatura, as composições e as quantidades de cada fase em condições de equilíbrio. São diversos os tipos de diagramas de fases. Com base no texto, analise as seguintes afirmações. Então, nós temos 3 afirmações e nós vamos ver quais delas são verdadeiras e quais são falsas. E as que estiverem erradas, nós vamos tentar descobrir por que elas estão erradas, né? Vamos tentar verificar o que está errado nelas, né? Então, vamos lá para a primeira afirmação. O diagrama de fases ferro-carbono estável apresenta o equilíbrio entre o ferro e o carbeto de ferro. Ferro e carbeto de ferro, Fe3C, é o carbeto de ferro. Isso está certo ou está errado, gente? Bom, isso é mais ou menos óbvio que está errado, né? Porque aqui mesmo está escrito, diagrama de fases FeC, né? Então ele é o ferro e carbono. Carbono, nesse estado, também pode ser chamado de grafita, né? Então não é o diagrama de fase ferro-carbeto de ferro, é ferro-carbono. Mas em caso de dúvida, vamos dar uma olhadinha aqui na página, deixa eu ver que página é essa, 92, na página 92, olha aqui, ó, está escrito aqui, ó, o diagrama de fases FeC estável, que apresenta o equilíbrio entre o ferro e a grafita, como mostra a figura 2.21, tá certo? Então aqui já está mostrado que ele fala que é o ferro e grafita, tá bom? Então, voltando lá para as nossas questões, a primeira afirmação é falsa, está errada. Vamos olhar a segunda. Os diagramas de fases em equilíbrio não apresentam a formação de fases que ocorram fora do equilíbrio. Será que está certo isso, gente? Bom, eu acho que não é nesse caso é bastante simples também, né? É só você ler direitinho o que está escrito aqui, né? Ó, diagrama de fases em equilíbrio, tá? Diagrama de fases em equilíbrio. Se ele está dizendo que é em equilíbrio, então ele não pode ter fases que ocorram fora do equilíbrio. Então, olha aqui, ó. Os diagramas de fase em equilíbrio não apresentam a formação de fases que ocorram fora do equilíbrio, tá? Então, essa aqui está correta. Mas vamos dar uma olhadinha no texto, né, que eu acho que é o que vocês devem fazer sempre, tá? Olha aqui, ó. Como vimos na figura 2.21, os diagramas de fases em equilíbrio não apresentam a formação de fases que ocorram fora do equilíbrio, tá certo? Então, é importante que você leia e entenda isso, né? Por isso que o nome é diagrama de fases em equilíbrio, tá? Bastante importante você ter em mente isso. Voltando aqui, então nós constatamos que a afirmação 2 está correta. Então a 1 é falsa e a 2 é correta.
Vamos olhar a terceira agora. O ferro puro, ao ser submetido a diferentes temperaturas, experimenta transformações alotrópicas, isto é, o ferro no estado sólido existe com diferentes estruturas cristalinas. Bom, também, sem ter olhado lá, se você leu o assunto, você vai se lembrar que isso é verdadeiro, né? O ferro pode existir em várias formas, né? Existe o ferro alfa, ferro gama, ferro delta, que são várias estruturas cristalinas, né? O cúbico de face centrada, o cúbico centrado, né? Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver, em algum lugar ele diz isso aqui, deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. É só você ler essa frase aqui, ó. O ferro puro, ao ser submetido a diferentes temperaturas, experimenta transformações alotrópicas, isto é, o ferro no estado sólido existe com diferentes estruturas cristalinas. E interessante você ver isso, né? A temperatura ambiente, o ferro puro, também chamado de ferrita ou ferro alfa, possui estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, CCC, cúbica de corpo centrado, que é estável até atingir a temperatura de 912 graus Celsius, quando experimenta sua primeira transformação alotrópica para austenita, também chamada de ferro gama, que possui estrutura cristalina cúbica de face centrada, CFC, e é estável na faixa de temperaturas de 912 a 1394 graus Celsius, quando novamente passa por outra transformação alotrópica de austenita para a ferrita delta, que apresenta estrutura cristalina CCC e é estável até 1538. Veja a coisa, estrutura CCC, a ferrita delta, e CCC, a ferrita alfa também, o ferro alfa, né? Então veja que ela é CCC, passa para CFC e volta para CCC. Então é muito importante que você se lembre desse detalhe, né? Estável até 1538, que é a temperatura de fusão do ferro puro, tá? Acima dessa temperatura, a ferrita se torna amorfa, isso é, sem ordenação atômica, o que caracteriza o ferro no estado líquido, tá? Por sua vez, o ferro no estado líquido é estável até a temperatura de 2.880 graus Celsius, na qual passa para a fase de vapor. Então, o vapor de ferro a partir de 2.880 graus Celsius. Tá certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso? Vamos voltar aqui. Então, a terceira está correta. Revisando aqui, então, a primeira está errada, é falsa, tá? A segunda está correta e a terceira também está correta. Então, é 2 e 3 corretas, né? Então, a alternativa certa é a D. Se alguém não entendeu alguma coisa, quer perguntar algo, por favor, fale, não há problema nenhum, viu? Segunda pergunta, vamos lá. O ferro puro, ao ser submetido a diferentes temperaturas, experimenta transformações alotrópicas, isso é, o ferro no estado sólido existe com diferentes estruturas cristalinas. Olha que interessante, hein? É a mesma afirmação que está aqui, ó, é a mesma frase, inclusive, né? Quer dizer, se você tivesse lido tudo, você poderia usar aquela afirmação como, inclusive, uma das respostas, né? Vamos lá. Continuando, né? Nesta fase, a solubilidade máxima de carbono é de 0,022%. Então, 0,022%. É muito pouco mesmo. A temperatura de 727 graus, né? E entre suas propriedades destacam-se a baixa resistência mecânica, elevada tenacidade e boa, aliás, aqui boa tenacidade,
Bom, eu acho que seria boa tenacidade e elevada dutilidade, gente. Aqui, ó, essa palavra aqui, ó, provavelmente é dutilidade que ele quis dizer aqui, viu? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a qual alótropo o trecho se refere. Então, veja, essa frase aqui, ó, ele está dizendo que se refere a uma dessas substâncias aqui, tá bom? Então, olha só, vamos ler de novo aqui, ó. Nesta fase, a solubilidade máxima de carbono é de 0,022% a temperatura de 727 graus, e entre suas propriedades destacam-se baixa resistência mecânica, elevada dutilidade e boa tenacidade, tá? Então, a que nós estamos nos referindo aqui, ó? Tá certo? Bom, se nós formos dar uma olhadinha no texto do nosso livro, então ele afirma o que aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá aqui, ó. Vamos dar uma lida nessa frase toda aqui que eu acho que é importante para nós entendermos o que está acontecendo aqui, tá? O carbono atua como impureza intersticial no ferro. Quer dizer, eles não atuam bonitinhos de comum acordo e tal. Quando você coloca carbono no ferro, o ferro se deforma toda a sua estrutura. Então, o carbono atua como uma impureza intersticial do ferro, formando uma solução sólida com os alótropos do ferro. Então, o ferro vai mudando conforme você vai aquecendo o material, né? E o ferro vai mudando de configuração, mas o carbono continua lá. E essa solução sólida é caracterizada pelas regiões monofásicas. Na ferrita alfa, figura 223A, vamos ver onde está, 223A, aqui, ó. Na ferrita alfa, a solubilidade máxima de carbono é de 0,022% a temperatura de 727 graus. Essa fase é mole, isto é, apresenta baixa resistência mecânica, aproximadamente 300 megapascais, é magnética, apresenta elevada tenacidade e boa dutilidade. Estão vendo aquilo que eu disse para vocês? As palavras estavam trocadas lá, tá? Faltou dutilidade. Outra solução sólida intersticial formada entre o carbono e o ferro é a austenita, figura 223b. Então é essa outra aqui, ó, tá? Que é estável acima de 727 graus. A solubilidade máxima de carbono nessa fase é de 2,14% em massa, né, em peso, a temperatura de 1147 graus. A austenita apresenta elevada dutilidade e tenacidade e baixa resistência mecânica. Veja que é 150 megapascais a resistência mecânica. Então é menor, inclusive, do que o do ferro alfa. Tá certo? Então, voltando lá à nossa questão. Então, essa frase aqui, ó, se refere a quê? A ferrita alfa, né? É o ferro alfa. Então, a alternativa certa da questão 2 é a alternativa A. Tá bom? Vamos ver agora a terceira, né? Nas ligações de aço, muitas são as microestruturas que podem ser formadas e, a partir da composição eutetoide, que contém 0,76% de carbono, as mudanças de fase que ocorrem com o resfriamento lento da fase austenita para as fases alfa mais carbeto de ferro são relativamente complexas. A figura a seguir apresenta a fotomicrografia de um aço do sistema ferro-carbono. Tá, então nós temos uma figurinha aqui. Note o tamanho disso aqui, né? Esse
pedacinho aqui, olha, representa 20 micrômetros. Tá? Quer dizer, você tem que ter 50 desses aqui juntos para formar 1 milímetro. Tá? Então é um tamanho muito pequeno mesmo, essa distância aqui. Né? Então vamos à nossa pergunta. Ele diz o seguinte: assinale a afirmativa alternativa que apresenta corretamente o tipo da composição do aço e a microestrutura presente. Então, o que nós temos aqui, né? Bom, se nós pensarmos bem, olha, nós vamos voltar lá para o nosso texto, né? E olha só, encontramos a mesma figura aqui, ó, a mesma figura. E o que figura diz aqui, ó? Fotomicrografia de um aço eutetoide. Eutetoide, tá certo? Bom, e o que nós temos nessa composição do eutetoide? Nós temos somente a perlita, não é isso? Então nós temos a perlita. Então eles falam aqui, ele fala aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Aqui ele mostra o hipoeutetoide, aqui ele mostra o hipereutetoide, tá certo? Então, na eutetoide é onde você tem só a perlita. Aqui, ó, nessa figura aqui, composição eutetoide, ele está dizendo aqui, ó, eutetoide, tá? Então, essa figura aqui apresenta a microestrutura da perlita, onde a ferrita alfa é fase clara e a sementita fase escura. Perlita é a mistura de ferrita com sementita, né? Então, ferrita é a fase clara e sementita é a parte escura, tá certo? Então, isso é a resposta da nossa questão lá. Vamos voltar lá. Então, ó, realmente é o que isso daqui, ó? É aço eutetoide com perlita. Então, é a alternativa D. Certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês entenderam tudo? Um ponto que eu acho importante vocês terem em mente é ver, eu sempre digo isso em todas as minhas aulas com vocês, né? Vocês têm que notar exatamente como é que eu faço para responder as perguntas, né? É claro que se você já souber a resposta, você estudou tanto que acabou memorizando as coisas. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas se você não tiver certeza, você tem uma lembrança, olha, eu vi isso em algum lugar e tal, basta você dar uma olhadinha, procura nos locais, procure, volte no texto, e você vai acabar encontrando. Tá bom? Então, esse texto é bastante esclarecedor e você consegue ver as suas respostas lá, ele contém as respostas lá. Tá bom? Que o objetivo aqui é exatamente esse dessas questões. É forçar você a ir lá no texto e ler o texto de novo, tá? E como é que você deve estudar isso daqui? Então você pega uma sessão, por exemplo, a próxima sessão que vai ser não para a próxima semana, mas para outra, porque na próxima é prova, né? Mas para outra semana vai ser a 3.1, né? Sessão 3.1. Aliás, a 3. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Eu preciso fazer a conta do calendário para ver se dá para nós chegarmos até o final, começando na outra semana. Se não der, para a semana que vem vocês vão ter que fazer a da 3.1 também. Mas vou pensar nisso. Mas olhem só, o que vocês devem fazer? Vocês peguem uma sessão e leiam a sessão. Leiam entendendo, procurando entender, vendo os exemplos e tudo mais que o autor faz. Que o livro ele é feito assim, ele tem uma teoria, aí vem um exemplo, depois vem mais exercício resolvido, né? Quando nós falamos de exercício resolvido, vem aquele avançando na prática, né? Então tem lá, como nessa sessão, tem a situação das soldas, né? Que é justamente
aquele caso daquela fotomicrografia mostrando 1% de estanho e 99% de chumbo. Então ele mostra uma situação, problema, e já dá a solução dela, tá certo? Foi o que vocês fizeram. E antes dela, você tem uma outra situação, problema, resolvida também, que é o sem medo de errar, tá? Então ele mostra aqui também um problema e dá a solução para isso. Então veja que você tem vários exercícios, tem toda a teoria. O autor normalmente mostra sugestões de bibliografia para vocês lerem. Então não fiquem apenas no livro da Croton, tá? Que o livro, embora seja tenha uma qualidade razoável, ele não fala sobre todo o assunto. Existe uma limitação no número de páginas de cada livro. Então, muitas vezes, o autor, quando não consegue falar de tudo que ele gostaria, ele bota lá uma referência dizendo, olha, para saber mais sobre isso, né, procure em tal lugar. Aqui, ó, por exemplo, na página 95, se você for no nosso livro, que é esse assunto aqui, ele diz aqui, ó, pesquise mais, né? Acesse o site indicado. Nele você encontra diagramas de fase animados, sendo importantes para a compreensão do tema. Disponível em... Então ele dá todo o endereço aqui, né? Então, gaste um tempinho para você pesquisar isso, porque isso aqui, gente, vai definir o seu futuro. Isso que você tem que ter em mente. Você não tem que estar preocupado em passar, em tirar uma nota boa para passar. Não é isso, não. Você tem que se preocupar em aprender. Porque na hora que você for pedir emprego numa empresa, se for dessa área aqui, por exemplo, o seu examinador lá vai fazer perguntas sobre esse assunto para você. E se você não souber, ele não vai te contratar. Não adianta você dizer, ah, mas eu passei com nota 7, com média 7, com média 8. Como é que você passou? Ele não sabe disso, se você colou, se você entendia realmente. Então é muito importante você estudar e entender os assuntos. Só assim você vai ser um bom engenheiro. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Por favor, fale. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa prova. Depois nós vamos dar uma olhadinha na sessão 3.1. A nossa prova vai ser na semana que vem, como eu já comentei com alguns de vocês, né? Então, na semana que vem, nós vamos ter a nossa prova. A prova vai ser um questionário que vocês vão encontrar no portal. Tá? Eu vou divulgar isso no portal. E vocês vão ter 2 horas para responder as perguntas. O tempo é mais do que suficiente, porque eu acredito que se vocês estudarem, dá para fazer em 1 hora essa prova tranquilamente, mas eu vou dar 2 horas para vocês fazerem, tá bom? Então, começando às 8 horas da manhã também. Então, minha sugestão é que vocês não se atrasem, cheguem mais cedo, tá? De preferência um pouquinho mais cedo. Eu vou tentar liberar a prova às 5 para as 8, mais ou menos. Então, quem chegar mais cedo vai ter até 5 minutos a mais para fazê-la, tá? Vocês vão ter das 8 até as 10 da manhã para fazê-la. Então, são 10 questões que vocês vão ter para responder. É um questionário do... Eu não sei se vocês já fizeram algum questionário desse que vem no AVA, mas são 10 questões, você responde tudo e envia, né? Finaliza e envia. Então, quando for 10 horas da manhã, eu vou verificar os questionários que foram respondidos. Tá? Então, esses questionários eu vou aceitar. Quem não entregar até as 10, eu não vou aceitar depois. Tá bom? Então, fiquem atentos. Minha sugestão para vocês no dia é o seguinte: vocês vão se conectar aqui no Microsoft Teams também, que é para poder esclarecer qualquer dúvida, ou para eu poder falar com vocês, se eu precisar também, até para dizer que o tempo está acabando, etc. Né? E fiquem com o manual pronto, com o livro, né, do seu lado, prontinho para você fazer consultas, né? Porque ele é permitido consulta, né? Diga, Eric, você ia perguntar alguma coisa? Fale, Eric.
Não, acho que ele não quer fazer nada, não falar nada. Bom, gente, então é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Vamos aproveitar esse tempo, nós estamos todos de quarentena, estamos todos presos em casa, né? Então, essa é uma boa oportunidade para você pôr em dia todos os seus estudos. Já que você não pode sair de casa, aproveite para pôr em dia, para se tornar um bom engenheiro, ficar com notas boas nesse semestre e que a nota seja uma consequência do que você sabe e não do quanto você consegue colar do seu amigo, coisa parecida, tá? Faça a coisa certa, seja um bom engenheiro. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha então. Vamos falar um pouquinho sobre a unidade 3. Então vamos indo aqui. Vou diminuir o zoom, fica mais fácil aqui. Olha, aqui nessa unidade que nós acabamos de ver, nessa sessão, o autor aqui mostra várias referências, né? Então tem esses livros aqui, são realmente muito bons, todos eles, tá certo? Então vale a pena vocês darem uma olhadinha neles. Na nossa biblioteca eu acredito que haja esses livros, e na virtual existe sim, tá? Então deem uma olhadinha, consultem isso, aprendam, vão fundo nisso, tá? Para vocês serem bons engenheiros. Senão não adianta nada você ter um diploma e não saber nada dos assuntos, porque você não vai conseguir emprego. Então vamos lá. A sessão, entrando na unidade 3, né, e falando da sessão 3.1, então a unidade 3 fala de tratamentos térmicos, né? Eu acho que eu já comentei com vocês isso na outra semana, ou numa outra, não sei, na passada, numa outra, em que eu disse que um tratamento térmico, na verdade, nada mais é do que você pegar o aço, falando de aço, né? Você pegar o aço, dar uma aquecida nele e depois o resfria. Isso é um tratamento térmico. Agora, você vai ver, né, conforme ele lista aqui, que existem. Vamos ver se ele fala aqui quais são. Existem vários tipos de tratamento térmico, né? Vamos ver aqui, em algum lugar eu vi que ele fala aqui, ó. Nessa unidade vamos estudar os tratamentos térmicos de recozimento, normalização, têmpera, revenimento, mar-têmpera, austêmpera e os tratamentos termoquímicos, como cementação e nitretação. Tem outros também, né? Carbonitretação, boretação, mas eles não citam aqui porque eles são um pouco menos utilizados, né? Mas esses que ele citou aqui, ó, que esses aqui, ó, o que eles falam que eles são termoquímicos, esses aqui mudam a estrutura, eles mudam a composição do material, tá? A cementação acrescenta carbono no material, aumenta o teor de carbono. E a nitretação, como o nome diz, aumenta a quantidade de nitrogênio, de nitretos no seu aço. Esses outros todos aqui, ó, desde o recozimento até a austêmpera, são tratamentos simplesmente térmicos. Você não muda a composição do material. A proporção entre ferro e carbono continua a mesma, tá certo? Então, entre eles, o que que muda? Por que que tem tanto tratamento? O que muda é a temperatura limite a qual você vai chegar com o material, quanto tempo ela vai ficar nessa temperatura, a velocidade de resfriamento, o meio de resfriamento. Então, isso tudo tem a ver. Então, você consegue, por exemplo, num recozimento, você pega um aço, digamos, um aço 1045. Então, quando você fala em recozimento, você vai tornar o aço bastante dúctil, bastante maleável e pouco resistente. Por outro lado, se você fizer uma têmpera, que também é um tratamento térmico, você vai obter um aço extremamente duro, extremamente tenaz, pouco dúctil, tá certo? De forma que as características são totalmente diferentes, contrárias do que você obtém aqui, né? E isso só com temperatura você consegue. Então, note que a temperatura, o tratamento térmico, vamos falar assim,
é um componente das peças que nós vamos fabricar insubstituível. Tá? Você jamais pode deixar de lado um tratamento térmico para uma peça que você vai fazer. Você vai dimensionar um eixo, por exemplo, então você já tem que pensar quais as características que você quer desse eixo. Você começa por aí, né? Então você diz, olha, eu preciso de um eixo para fazer tal trabalho. Então você vai pensar, bom, o que ele tem que resistir? Qual a resistência que ele tem que ter? Qual é a dutilidade? Quais os esforços aos quais ele vai ser submetido? Então, no momento que você define isso tudo, aí você vai definir o tipo do material que você vai usar. E o material deve ser o mais barato possível que atenda aquilo que você precisa, tá bom? Você não vai fazer um eixo de um material extremamente caro se você tem um outro mais barato que faz aquilo, tá certo? Agora, às vezes você pega uma situação em que o material está quase no que você precisa, mas não exatamente. Por exemplo, em termos de resistência. Bom, aí você analise os tratamentos térmicos, o que eles vão fazer, né? Então, o tratamento térmico pode fazer com que o material chegue naquilo que você deseja. Então, aqui nessa seção, ele começa falando dos dois tratamentos mais simples, são recozimento e normalização, tá? Aqui ele explica quais são as transformações que ocorrem. Aqui ele dá uns gráficos, né, uns diagramas de fase para uma transformação isotérmica, que é bastante importante. Então, oi, pode falar, quem está falando? Eric, é você que está falando? Então, voltando aqui. Então, nós temos aqui um outro diagrama de transformação isotérmica, né? Por que isotérmica, né? Porque você supõe que você colocou o material naquela temperatura e quanto tempo ele leva para estabilizar a temperatura dele, né? Então, você vai analisar esses gráficos aqui, tá certo? Então, nós temos aqui uma fotomicrografia e a diferença entre o material é o mesmo, a diferença é simplesmente o tratamento térmico que você teve. Aqui nós temos mais uma outra mostrando o que acontece com o material, né? Aqui ele fala de um detalhe importante, né? Usinabilidade, né? O que é usinabilidade? É a facilidade com que um material pode ser usinado, não é torneado, né? Então é usinado, torneado, furado, cortado, sem que haja alterações em suas propriedades mecânicas, né? Então é bastante importante essa usinabilidade, né? Então vocês vão ver que existe um tratamento térmico aqui que melhora a usinabilidade de um material. Então, muitas vezes você faz isso, você vai fazer um eixo, você precisa usinar esse eixo e precisa que ele seja duro. Então, uma besteira que você pode fazer é você tempera esse eixo, aí ele fica extremamente duro, aí você o manda para ser usinado. Então, você vai acabar com as suas ferramentas, né? Então, o que você faz em vez disso? Você faz um tratamento de uma espécie de recozimento que existe, né? Que vai diminuir certas resistências do material e vai deixá-lo mais usinável. Aí você faz todas as usinagens que você precisa nele, ele fica mais macio, mais mole. Terminando isso, aí você faz a têmpera. Então você usa o melhor das situações. É claro que você tem que considerar se vale a pena, porque todo tratamento térmico trata com temperaturas muito elevadas, né? Minimamente 500, 600 graus. Então, para você atingir essa temperatura tem um certo custo. Será que vale a pena? Será que vale a pena você amolecer o material para usiná-lo para depois torná-lo mais duro? Ou será que vale a pena você detonar a sua ferramenta mesmo fazendo somente a têmpera? Então, é uma análise financeira que você vai ter que fazer. Você, como engenheiro, vai ter que fazer esse tipo de coisa também. Tá bom? Tá, aqui ele fala de recristalização, né, do crescimento do grão, que está relacionado a isso, né, as fases de aquecimento, as temperaturas, né, os tipos de recozimento, né,
Aqui, ó. Essa esferoidização é o tratamento que é usado para deixar o aço mais usinável. Aqui ele dá, então, um artigo interessante, né, que você deve consultar. Vale a pena você consultar isso daqui, tá? Ele cita mais coisas e aí ele entra naquele sem medo de errar, onde ele dá um problema, né, e apresenta uma solução. Depois, o avançando na prática, que é o exercício que vocês vão ter que entregar para mim, que ele fala de uma colheitadeira de cana. E depois, por último, os 3 problemas que vocês vão ter que resolver para me entregar. Então, na questão A, né, na questão 1, ele apresenta uma situação e diz que tratamento é esse que está escrito aqui, né? Então, basta você dizer qual é o certo, né? Depois, no segundo, ele faz 3 afirmações, na segunda questão. Você vai ter que dizer quais estão certas e as que estão erradas, você vai dizer por que estão erradas. Na terceira, ele apresenta um gráfico, né? E pergunta qual é o resultado dessa liga que vai ser resfriada, né? Então, ele dá várias possibilidades aqui. Você vai analisar e vai ver qual delas é a correta. Então, essa unidade que vocês vão ver na próxima semana só fala de recozimento e normalização, que são tratamentos térmicos parecidos, tá? Eles têm muitas semelhanças. A parte inicial deles é idêntica. O resfriamento é que muda um pouquinho. Pergunta, gente. Alguém que tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a prova ou sobre esse capítulo, alguma coisa assim? Fique à vontade. Bom, se ninguém tem nada para perguntar, então eu vou dar uma sugestão para vocês. Já que nós temos um tempinho aí, né, mais um tempinho, cerca de uns 20 minutos que duraria a nossa aula, então eu sugiro que vocês olhem essa sessão 3.1, já leiam a sessão agora e comecem a fazê-la. E se vocês tiverem dúvida, eu vou estar aqui, tá? Até 9h15 eu estou aqui disponível para vocês. Então leiam, aproveitem o tempo, tá? E façam as perguntas para mim que eu vou estar disponível. Se qualquer outra coisa, vocês podem também colocar pergunta lá no grupo, né? Eu vejo o grupo com frequência. Hoje mesmo eu estou com ele aqui na minha mão agora, o nosso grupinho lá do Materiais de Construção Mecânica do WhatsApp. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem lá. Tudo bem, gente? Estou à disposição, então. Obrigado, gente. Aproveitando que vocês ainda estão aí, uma pergunta. Como é que está o trabalho de vocês, hein? Vocês já estão fazendo o trabalho? Os grupos já estão formados? Já fizeram o trabalho? Já começaram? Vocês vão deixar para a última hora e vão ficar com 0 nesse trabalho, hein? Prestem bem atenção nisso. Façam o trabalho, não deixem para a última hora, hein?
Olá, Guilherme. Está me ouvindo? Tô, Bruno. Eu já resolvi os exercícios com os colegas, já terminei tudo. Agora como é que está o trabalho de vocês, da sua equipe? Tá andando. Tô conversando com o pessoal no grupo aí. Ah, ótimo. Então faça isso. A semana que vem vai ser a nossa prova. E vai Certo. ser uma prova teórica, vai haver um questionário. Depois eu vou passar no grupo as coordenadas, tudo certinho para vocês fazerem o questionário. Vocês vão ter 2 horas para resolver a prova. Vai começar às 8 da manhã, semana que vem. Então, Certo. tente não se atrasar semana que vem, senão você vai ter problema, tá Não, bom? pô, eu entrei no começo da aula aí, eu vi a correção que você fez da sessão, só que minha internet caiu, aí eu voltei só agora. Ah, tá Eu certo. peguei a correção das sessões. Ótimo. Essa aula, de Pronto, qualquer forma, vai tranquilo. ficar gravada. Se você precisar de alguma coisa, é só pegar lá, Beleza. tá bom? Pode Tá, te enviar ainda hoje as correções, né? As correções não, da não, sessão, da sessão da, que você passou. da Não as anteriores. 2.3, da 2.3 era até antes da aula. Agora eu já não aceito mais Ah, a entendi. 2.3, Pronto, tranquilo. tá bom? Porque eu já resolvi, né? Então esse aqui é o ponto. Ah, entendi. Então, para a próxima aula, vai ser a 3.1. Então já vai Pronto, estudando e fechou. tentando resolver a 3.1. E aí, vai cair até que sessão? Não entendi o que você disse. Vai cair até que sessão oficial? Bom, para a prova são as 2 primeiras unidades. Certo. É até o que foi Seis visto até sessões. hoje, Ok. tá Pronto, bom? beleza, professor. Então tá bom, Tranquilo. Guilherme. Um abraço então. Valeu, obrigado.